né? Nessa campanha de libertação. Você está fazendo o que aqui? Você veio lutar pela sua prosperidade, pelos seus sonhos, pela sua família, não é? Então você tem que crer. Não adianta só você vir aqui sentar aqui e ir embora, pronto, não está crendo. Vamos lá. No Atos dos Apóstolos 16. Hã? É isso, gente. A gente está falando de um Deus poderoso. Amém? Olha da onde eu estou falando um pouquinho da minha família e eu também. Já tive princípio de overdose, tentei o suicídio 2 vezes, comia cocaína, cheirava, bebia, fumava. Eu estou aqui hoje. Quantos livramentos de morte eu tive aí por esse mundo aí, ó. Eu só andava como um zumbi, de boca em boca, de barraca em barraca, a noite toda. Hoje eu estou aqui liberta. Será que não existe Deus, gente? Pelo amor de Deus, quem me libertou então? Eu não fui sozinha, porque sozinha eu tentei e não consegui. Então a gente tem que confiar em Deus. De repente seu parente não está nem assim. De repente seu parente ainda está mais fácil de se converter. Poxa, mas ele fuma. Ok, eu fumava, bebia, cheirava. Mas ele bebe, eu bebia, fumava, cheirava, fazia pior ainda. Você está entendendo? Eu, meu marido, e não fomos beber. Porque você é uma pessoa que bebe, eu sei que você tem uma pessoa que bebe é terrível. Mas, gente, você não sabe o que é você ter uma pessoa drogada, tá? Mas quase 10 vezes pior. A pessoa drogada, ela perde o livro. Ela tem alucinação, ela vê coisas. Entendeu? Ela tem alucinação, ela vê coisa, ela fica igual coxa. Tanto é que tem pessoa drogada aí que faz besteira, mata a família, porque de doidão é muito pior do que a cachaça, gente, a droga. Oi? Vende tudo que tem, rouba a família para comprar droga. A pessoa droga é muito pior do que bebida. Não compara não, porque não tem nem como comparar. E é muito mais difícil de você largar o vício das drogas do que da bebida. E Jesus me perdoou. Uma das características da pessoa drogada é que ela se torna, com o tempo, ela se torna violenta, sabia? Eu era uma pessoa que eu não era assim, tão calminha como eu sou hoje, mas também não era uma pessoa muito agressiva. Mas quando eu comecei a usar droga, eu me tornei muito agressiva, até com meus filhos, com a minha família. E eu não queria ser assim, mas eu não conseguia. Eu sei lá, aquele parecia que atacava com os nervos. Eu fiquei igual um bicho, fiquei agressivo. Então, graças a Deus, você não, tomara Deus que você não esteja passando por isso. Se você estiver passando, você tem alguém na sua família, você não desista não, você já sabe que tem jeito. Entendeu? Então lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele está falando assim, livro de Atos, que às vezes é um trocinho menor do que isso, você já está querendo desistir. Entendeu? Já está querendo jogar pro ar. Tem mais jeito não, esquece. Desse da onde eu vim, então, do jeito que estava a minha família quando eu vim, você não teria nem saído do lugar, então. Não vou nem tentar, vou embora, tchau. Ia fazer igual aqueles soldados judeus, voltar tudo atrás, entendeu? Monte de covarde, né? Foi aquele montão embora. Me deu vontade de fazer isso meu, falei, acho que eu vou com aqueles covardes, nossa. Aí Jesus me deixou, empurrou de volta, eu tenho que ficar aí. Entendeu? Mas tá indo, olha só. E Deus ainda está fazendo, não terminou não. Eu estou falando dessa pessoa que eu falei quarta-feira, porque isso aí é recente. Né? Tá fazendo, tá indo. Então não desista de lutar pelos seus sonhos, pessoal. Não é só pela sua família, não, é por você. Mas eu não tenho jeito. Quem disse para você que você não tem jeito? Você tem que orar um pouquinho mais, tem que ouvir a palavra que liberta. E aos pouquinhos você vai mudando. Você tem que ter paciência com você também. Porque às vezes você quer mudar da noite para o dia. Você está fazendo negócio errado a sua vida inteira. Você quer do nada mudar. Então você tem que ir orando, deixa Deus ir trabalhando, te moldando. Glória a Deus. Você vai chegar lá. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para quê?
Está terminado. Glória a Deus. Ainda não terminou, que pressa é essa? Não vou para a igreja mais não, porque eu xinguei. É certo xingar? Não, mas você tem que pedir perdão a Deus e continuar. Vai fazer o quê? Vai sair da presença de Deus e vai destruir sua família toda. Chega perto de Deus, Deus, eu não era para ter feito, xinguei. Vai falar para ele também que não xingou. E não adianta você falar. Eu xinguei, fiquei nervosa, eu saí do sério, eu chutei cachorro. Você vai falando. Mas eu preciso da tua graça. Se o Senhor não me perdoar, eu vou fazer o quê? O Senhor disse na tua palavra, se eu fosse fiel e confessasse meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Então, Pai, eu pequei, eu fiz, eu falei mal do Juquinha, eu ouvi falar, eu sei lá, eu xinguei, eu bati, mas eu preciso do seu perdão. Me ajuda, me perdoa e me ajuda a não fazer mais. E a gente não estamos lidando aqui, pessoal, com todo mundo perfeito. Jesus já sabe quem sou eu, você já sabe que a gente erra, não existe ninguém perfeito. Você tem que ser sincero para reconhecer o seu erro. E pedir força a Deus para você não continuar mais. Sim ou não? Pastor, a senhora vive no pecado? Não, eu não posso viver no pecado, senão não tem como ajudar ninguém. Mas a senhora erra? Sim. Eu não sou perfeita. Ah, não, eu sou Jesus nessa terra, gente. Não, eu erro. De vez em quando eu falho, eu sou um ser humano. Perfeito, que não falhou, nunca teve pecado, foi Jesus. Mas quando eu falho, eu sou sincera com Deus. Eu fiz, eu sem querer, mas eu fiz. Eu perdi paciência, eu, sei lá, não estava um dia legal, não orei direito, entendeu? Não vigiei, deixei mesmo o diabo entrar e estou pedindo seu perdão, fazer o quê? E continuar. Você vai parar porque errou, você vai para onde? Vai se entregar ao pecado, aí você se entrega no bichinho e não humilha. Não, eu prefiro vir me humilhar, pedir perdão de Deus do que ficar na mão do diabo. Aí não, aí é pior. Entendeu? É isso, vai se consertando, pedindo a Deus, Senhor, dá força para mim te obedecendo. Entender o que o pastor e a pastora falam e obedecendo a tua palavra, você vai pedindo força a Deus. Glória a Deus. Ele está falando aqui, ó, vamos lá. E continua, pessoal, não pode parar. Se você parar, uma vez ele falou isso para mim, né? Ele falou assim, olha, ele falou assim para mim, ô Fabiano, é igual nadar. Você está nadando lá no meio da praia, né? Tudo bem que você pode não estar no meio, porque meio. Mas você está nadando na praia para chegar na areia. Se você parar de nadar, o que vai acontecer com você? Está nadando. Se você parar de nadar, vai acontecer o quê? Você vai afundar. Então, para você não afundar, o que você tem que fazer? É a mesma coisa. A gente sem Jesus, ele diz sem mim. Se a gente parar, a gente afunda, gente. Para a gente vencer, a gente tem que continuar nadando. Que nadando? Tem que continuar buscando Jesus. Não para, não. Pastor, tem hora da vontade de parar, a gente vai se arrastando. Vai se arrastar assim, se arrastando igual a minhoquinha, mas vai, não para, não. Se tu parar, o negócio, aqueles demônios que estavam saindo da tua família, volta tudo de novo, gente. Não pode parar. Parar de orar, parar de ouvir a palavra. Tem gente que não ora, só ora com o pastor não da igreja. Você está fazendo péssima coisa. Deus, tu sabia que você não orar é um pecado? Que isso é um mandamento. Deus diz, fazei oração por todos os homens. E outra coisa, se você não orar, como é que Deus vai libertar sua família? Se você não orar, como é que as coisas vão acontecer se você não ora? Jesus, sabe o que ele diz? Todo aquele que pede, e o que não pede? Não, você nunca vai ter nada, você não está pedindo. É a mesma coisa que assim, eu vou lá no restaurante, sento lá, tá todo mundo comendo. Garçom passa para lá, passa para cá, passa para lá, eu não estou pedindo nada, não pedi nada. Você está entendendo? O que o garçom vai trazer para mim?
nada, eu não pedi nada, eu sentei lá, tô olhando todo mundo comendo, não peço nada, eu não vou ganhar nada. Eu tenho que sentar lá, ô meu filho, por favor. Aí vai vir, por favor, vou querer isso aqui, isso aqui. Ah, traz uma água também. Aí o cara vai trazer o que você pediu. Mesmo assim, ele vai trazer o que você não vai trazer outra coisa. De uma água para trazer uma cerveja. Ele não. Ele vai trazer o que você pediu, vai até apontar o seu pedido. Assim é Deus, pessoal. Você tem que falar com ele, você tem que explicar a Deus, eu estou passando isso. O meu filho, a minha filha está acontecendo isso, tira dele lá aquele vício, tira dela aquele troço esquisito lá que não é seu. Você tem que falar com Deus. Muda o coração do meu marido, ele é esquisito. Tem hora que ele fala um negócio que não é legal, eu não me sinto bem e tal. Muda lá e você vai falando com Deus, ele vai fazendo. O negócio é que a gente quer que Deus mude uma pessoa que andou errada o ano todo, assim. A vida toda a pessoa foi daquele jeito. Você quer que Deus mude aí da noite pro dia. Deus está trabalhando, pessoal. Deus mudou lá o coração do meu marido? Mudou, mas foi aos poucos. Aí orando, ele vai transformando, aos pouquinhos e vendo. E também a pessoa nasce com aquela mania, com aqueles pecados, com aquele jeito dele. Jesus tem que fazer uma reforma ali. Você quer fazer uma reforma da noite pro dia. Você pega aquele sofá, seu todo rasgado, o cachorro já comeu metade do corpo, o cachorro já comeu de espuma, tá só nos ossos. Aquele sofá tá só na armadeira, aqueles negócios dele ali, aqueles plásticos dele, tá tudo arrebentado já. Aí você leva pro cara reformar, você quer entregar o sofá de noite, de manhã o sofá tá pronto, irmão. O cara não fala, não sou milagreiro não. Isso aí vai dar um trabalheiro, vai ter que botar espuma, entendeu? Vai ter que pegar um forro novo aí. Como é que você quer que o cara reforme toda? Então é a mesma coisa, a pessoa, o cara ainda nasceu cheio de problema, tanto problemático, é o jeito dele, você quer que Deus não é assim não, Deus vai ter que transformar a pessoa, né? Você tem que ter paciência, por isso que a prova da nossa fé é a paciência. Deus está fazendo uma obra em você, você já está pronto? Não, nada, tem hora que você está com uma teimosia com Deus, você, meu Deus, Deus está falando, você está falando. Aí lá na frente você, meu Deus, não teimosa, né? Deus está falando até 2 meses, agora que eu vim entender o que ele está falando. Então não funciona assim, você tem que deixar Deus ter paciência. Não desistir, não parar no meio do caminho, deixa Deus fazer. Poxa, eu estou falando para você aqui, gente, da minha família, olha o legado de tanto de libertação. Mas tudo isso eu tive paciência, ainda estou tendo ainda. Ainda estou tendo, porque a obra na minha vida, na vida da minha família, ainda não está concretizada, não o que Jesus ainda me prometeu, não, ainda está indo. Eu estou tendo paciência, vai chegar lá. Se no último dia do fim, ou, por exemplo, Jesus vai vir 10 horas da noite e a obra de mim na minha família ficar pronta 9h55, tá bom. Só não pode passar de 10 horas. Se passar de 10 horas, complicou. Aí não dá. Aí eu já veio, já foi embora, tá entendendo? Sim ou não? Ué, tá bom, que se conclua, só não pode passar daqui. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Tudo bem, João? Ô, João, eu vou abençoar, tá? O negócio lá que você mandou pra mim. E aí eu tô também com a minha netinha lá, e aí vocês falam no áudio, acaba acordando ela. Eu faço tudo pra ela não acordar. Mas eu vou abençoar, tá? Agora a gente tá de babá e já... Ela e o irmãozinho dela, os 2. Ela não quis ficar de jeito nenhum, só com o irmão. Hoje é assim, ó. Aí sabe o que aconteceu? Eu botei ela pra dormir, eu dormi aqui, ela do meu lado e ele do lado de lá. Gente, quando eu acordei de manhã, que eu olhei pro meu lado, meu Deus, cadê a Maria? Porque eu fico preocupada ela cair da cama, porque a cama lá é alta, né? Mas Jesus, cadê a Maria? Zé? Quando eu olho, ele tava deitado certinho no lugar dela e ela lá no lugar dele. Eu falei, caraca, como é que eles fizeram isso?
Eu falei, caraca, eles conseguiram mudar o negócio desse jeito ali. E eu tô tão sujo que eu pensei que ela ficou preocupada, ela cair da cama. Ai, Jesus. Lá no versículo 31, olha o que está escrito aí. Versículo 31. Acharam? Atos 16, 31. Ele está falando assim. E eles disseram, é isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem, pessoal? Presta bem atenção, não é só a sua casa, é tu também. Para você ser salvo, o que você tem que fazer? Crer em Jesus. Porque também não é só a sua família, não, tem a sua salvação, pessoal. E a gente tem que buscar a nossa salvação. Porque a pessoa, um dos perigos, presta bem atenção, é a pessoa morrer em pecado, sabia disso? Que às vezes a pessoa, mas eu estou nova ainda, dá para esperar bastante. Então, se você morrer hoje em pecado, para onde você vai? Você perde a sua salvação. Glória a Deus. E tem pessoas que não é muito obedientes aos pastores, não, sabia disso? A palavra de Deus diz aqui, obedecei a vossos pastores, porque eles velam por sua alma. Tem pessoa que o pastor já deu conselho mais de 10 vezes e você continua fazendo a mesma coisa. Pastora, o que vai acontecer? O mesmo resultado, vai dar tudo errado. Entendeu? Mas quando que vai começar a dar certo? Se a pessoa obedecer. Sim ou não? Tem coisas que ele não precisa o pastor ficar toda hora atualizando para você, não, gente. Ele falou. Quer ver uma coisa que meu pastor falou há muitos anos comigo? Porque só esse ministério aqui já vai fazer quase 10 anos. Quase 10 anos atrás, meu pastor falou. Que é quando eu fosse no Monte das Oliveiras, para me evitar de eu ir sozinho e ficar lá em cima de noite. Tá vendo? Você vai durante o dia e desce durante o dia. Você sozinha ficar lá no monte de noite. Isso aí já tem quase 10 anos que o meu pastor falou. Até hoje eu não obedeço. Não precisa o pastor ficar me ligando. Fabiano, tá onde? No Monte das Oliveiras? É melhor você descer na tarde. Não precisa. Ele já não falou uma vez? Ou eu acho que ele vai mudar de ideia. Sei lá, naquela vez ele falou isso, mas agora eu acho que vai ser diferente. Não, irmão. Porque Deus não muda de ideia. Deus, quando falou lá para o Balaão, que não ia amaldiçoar aquele povo, aí o Balaque foi insistindo. O que Deus falou para Balaão? Mandou o Balaão falar para Balaque que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não vai mudar de ideia. O que Deus falou para você 10 anos atrás é a mesma coisa que ele está falando agora. A Rosângela, quantos anos você deve estar aqui, Rosângela? Não sabe mais. 7 anos? E desde quando você entrou aqui, você é Cida, que acho que está mais antiguinha aqui. Você está vendo eu ficar mudando de ideia? Um dia eu prego que Jesus já levou a doença, outro dia eu prego que Jesus não levou, tu viu? Porque, cara, quem pessoas que ficou oscilando? Tu acha que Deus ficou oscilando? Na hora aí, é aquilo ali, pronto. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Então, aquilo que o meu pastor falou comigo há quase 10 anos atrás, até hoje eu não obedeço. Eu tenho pessoa que não obedece. Aí acontece alguma coisa lá em cima do ar, presta atenção, eu vou de noite. Será? Sabe uma onça lá de dentro do mar que aconteceu aí? Ou acontece alguma coisa comigo no caminho de volta, alguém me mata, um acidente, um tiroteio? Deus tem culpa? O pastor tem culpa? Quem procurou aquilo ali? Fui eu, irmão. Então, de que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Não pode dizer que o pastor foi negligente, que o pastor não te avisou. Claro que ele não vai me forçar a fazer isso, mas ele me deu o conselho. Se eu quero vencer, eu tenho que ser obediente. Entendeu? Aí eu morro, aí fica aí minhas filhas por aí, mas por que eu morri? Desobediência. O que matou o profeta novo? Lembra do profeta velho e o profeta novo? O que matou o profeta novo? Desobediência. Deus falou para ele, não come pão nem bebe água nessa cidade. Aí ele foi escutar lá o profeta velho, não, insistiu de fazer o que Deus tinha falado para ele não fazer. O que aconteceu? Ele morreu. Tem gente
gente que morre, perde a vida porque não obedece ao seu pastor e sua pastora. Vai ficar tomando prejuízo um atrás do outro, até uma hora acontecer um troço sério, eu não poder livrar mais, porque saiu da linha da obediência, e infelizmente vai ser só uma notícia triste, mais uma. Sim ou não? Eu estou lembrando aqui do rapaz que o pastor falou lá do R.R. Soares, que o pastor tinha ligado, não o pastor Mota não, o outro pastor, ligou para o pastor auxiliar e perguntou a ele se ele podia vir dar uma forcinha a ele lá no culto. Aí, não, pastor, claro, eu posso. Mas o pastor sentiu no coração e falou para ele, ó, faz o seguinte, não vem de carro, vem de ônibus. O cara tinha carro. Não vem de carro, vem de ônibus. O pastor falou para ele. Ele desligou o telefone e falou com a mulher, vamos lá na igreja lá, mas a gente vai de ônibus. Aí a mulher, mas por que a gente vai de ônibus se a gente tem carro? Olha, eu não sei, mas o pastor achou melhor a gente ir de ônibus. Ah, eu não vou andar de ônibus. A gente tem carro pra quê? Não sei o quê. Começou a arrumar o problema do cara. Esse aqui que ele fez? Deixou de obedecer o pastor e obedeceu a mulher. Entraram dentro do carro e vieram. No meio do caminho, a mulher discutindo com ele, que ela já não estava legal, que ela já estava indo para o pastor, estava esquisito. A mulher discutindo com ele, manifestou um espírito lá na mulher, a mulher voou em cima dele, ele dirigindo, o carro perdeu a direção, caiu dentro do rio. Ele conseguiu tirar a mulher, conseguiu tirar a criança, mas ele mesmo não conseguiu sair. Morreu. Ele perdeu a vida, mas qual foi o motivo? Desobediência ao pastor. E a pessoa acha que é normal desobedecer o pastor. Não, gente. Gente, isso é muito sério. Quantos lugares eu já fui, estava na festinha, tudo com o pessoal da igreja, pastor, gente, vamos embora. E tinha que dar, já deu uma hora, melhor a gente ir para casa agora. Até aqui Deus pagou. E todo mundo pegar suas bolsinhas e vai embora. Porque a pessoa está sendo dirigida por Deus. Então Deus já está te avisando do perigo. Então se quiser insistir, não vai morrer. Aí, ó, o seu sangue não está mais na mão do pastor, não. Aí é com você. Se você morreu, aconteceu alguma coisa, o pastor não é culpado. Ele falou e avisou. Aí é contigo. Você entendeu? Então tem que ter cuidado disso aí, pessoal. Isso é coisa séria. A pessoa só toma prejuízo quando desobedece o pastor. É um atrás do outro, é um atrás do outro, é um atrás do outro. Então ele está dizendo aqui, é igual esse carro aí meu aí. Quando eu não tinha carteira de habilitação, eu ainda não tinha carteira de habilitação. Eu perguntei, pastor, e aí, o que o senhor acha? É melhor treinar com esse carro, sair com esse carro e ir para a Fabiana? E eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você guardar, deixa esse carro guardado, vai tirar a sua habilitação primeiro. Eu nem toquei mais no carro, ficou ali guardado, eu fui tirar a minha habilitação. Tem gente que podia me ensinar a dirigir? Tem, mas eu ia ficar andando sem a carteira. Você está entendendo? Aí eu vou. Que é bobeira, todo mundo dirige sem carteira, dá um acidente aí, me mata. Eu fui o quê? Fora da obediência. Eu estava fora da obediência de Deus. Então, eu estou querendo te explicar o seguinte. Quando você vai fora da obediência, Deus não pode te guardar. Você tem que estar ciente disso. Você saiu da linha da obediência. Então, dali para lá, é como se você assumisse a responsabilidade. Deixa eu te explicar aqui. Olha para mim aqui que você vai entender. Olha todo mundo para mim. Fazendo favor, tá? Daqui para cá, até aqui é a linha de obediência. Eu obedeço o meu pastor. O pastor está falando, não vai. Você for, vai dar ruim. Até eu aqui, ó, Deus me guarda. Sim ou não? Se eu passar daqui para cá, a responsabilidade não é mais de Deus. Eu saí da linha da obediência. Daqui para lá, o problema é Deus. Morreu, o que aconteceu? Porque daqui para lá, Deus não pode me guardar mais. Que meu pastor me ensinou isso. Ele falou, Fabiana, aquele que pula o muro, a cobra morde. Aí ele estava explicando, que muro é esse? É o muro da desobediência, da obediência. Que pula o muro que desobedece, sai da obediência,
Que cobra é essa? É o Satanás, a antiga serpente, vai pegar a pessoa, vai fazer o quê? Porque ela não obedece, isso é muito sério. O pessoal hoje em dia, as pessoas não estão tendo temor de Deus, não, gente. Até uma viagem. Às vezes eu tive que viajar lá para Petrópolis, chamado para pregar lá, pastor. O que você acha? Vou, vai, o Senhor me abençoe. Ora aí, tudo bem assim, gente. Às vezes eu vou sair até um passeio que eu dou com a minha família ali, mando uma mensagem. Que é isso? Você fica dando satisfação, pastor? Não é satisfação, não, gente. É bênção, um profeta. Quero ir sobre a bênção de Deus. Aí eu não peço bênção, não peço o pastor dar um assalto no meio da rua, tiroteio, tá aí orando. Não. Eu quero estar guardada por Deus. Então eu já aviso ele para ele orar, me abençoar, eu vou na paz, volto. Quando eu estou lá, ele está lá, guarda fulano lá e tal. E comigo não é assim, né? Comigo assim de qualquer maneira, não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tudo na minha vida eu recorro a Deus. Entendeu? E se Deus falar, não vai, não vou não. Já teve uma vez que eu ia viajar. Eu ia fazer uma pregação. Em cima da hora, Deus usou o meu pastor para falar. Fabiana, eu não estou sentindo de Deus você ir, meu pastor. Não. Cheguei em casa e falei, pode fazer a mala todinha, gente, não vai mais. Acabou, eu vou tentar, gente. Aí eu vou, quando traz um troço dele pra mim, eu vou lembrar. Caraca, Deus falou comigo. Uma teimosia que eu. E eu faço isso porque já aconteceu isso, tá? Deus falava para mim não ir, eu vi, rapaz, misericórdia. Já arrependimento depois, no meio da rua, carro quebrado, com fome. E eu, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Deus ainda falou para mim. Você está entendendo? Você se arrepende de não ter ouvido Deus. Entendeu? É sério. Entendeu? Agora tem uma festa. Aqui é isso, né? Já aconteceu eu numa festa, orar, eu posso ir, pai, tá? Eu fui tranquilo. Mas já teve um lugar que Deus falou assim, não vai, eu fui, chegou lá, eu fui muito agradável. Falei, caraca, eu tinha que ser para ser humilhada, mas Deus falou que eu não. Deus já sabia quem estava lá. Deus não falou para Paulo que ele pregar numa cidade, Deus falou para ele, não vai, porque lá eles não vão te receber. Aí o Paulo, não, mas eles vão lá, eu conto meu testemunho. Ele falou, não vai, porque não vão te receber lá. Aí o Paulo não foi. Deus já sabe de tudo, gente. Até na casa de uma pessoa, lá na casa do Juquinha, Deus está falando, vai não. Aí você vai, chega lá, o Juquinha vai te tratar mal. Juquinha vai te tratar pessoalmente mal. Assim, meu Deus, que isso, grosseria, meu Deus, falando assim comigo. Você quis dizer assim mesmo, então vai lá. E segurar você, ele não vai, ele vai só te avisar. Então ele está falando aqui, vamos lá. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, não é só você não, é você e a sua casa que vai ser salvo. Agora, pessoal, não deixa nada distrair você, para você não perder a essência da palavra. Vamos lá para o livro de Marcos, rapidinho, para a gente ver uma mensagem aqui para a gente ir embora, tá? Lá no livro de Marcos. Marcos, gente, peraí, eu tinha Marcos, acho que é Marcos. Mateus 15. Peraí, pessoal, não vai lá, espera aí, você não está para lá da casa comigo. Deixa eu achar. Mateus 15, não é Marcos, não. Gente, é Mateus 15, não deixa nada te distrair, presta atenção no que Deus está falando. Amém? Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Achar? Olha o que está falando aí. É a mulher cananeia, não é isso? Gente, presta atenção nessa palavra. Isso aqui, a pastora Sandra já pregou isso aqui um montão de
vezes, mas uma mesma palavra, ela pode ter milhões de revelação diferente. Então preste atenção, porque vai sair daqui coisa que você ainda não ouviu, você precisa ouvir. Glória a Deus. Essa é a diferença entre a teologia e o Espírito Santo. Porque a teologia, a pessoa estuda a Bíblia, humanamente falando, como se estivesse, por exemplo, estudando para ser um professor de português. Sim ou não? Ela vai estudar, então ela vai estudar aquilo ali humanamente falando, essa palavra aqui vai sair num estudo que ela fez, e aquilo ali pronto. Você vai pregar toda a vida aquele mesmo estudo que ela aprendeu, sim ou não? Hã? Já o Espírito Santo não funciona assim. O Espírito Santo, assim como Deus mandava o maná todo dia fresquinho, ele manda todo dia uma revelação nova daquela palavra. É diferente. Se você lê a Bíblia várias vezes, às vezes você já lê isso aqui um montão de vezes, aí você lê de novo, cara, te dá uma revelação que você nunca ouviu, porque é novo. Novo. As coisas com Deus que é nova. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, não é isso? E eis que uma mulher cananeia, né, saiu daquela cercania. A mulher, ela era uma gentia, ela não era do povo de Deus, né? Ela era uma gentia, ela era de fora. Mas essa mulher, ela estava passando um problema muito sério, gente. Que às vezes, então, vamos dar uma paradinha para você entender o que é uma gentia, pessoal. Às vezes tem pessoa aí no Facebook ou nas redes sociais que você pensa assim, poxa, mas eu não posso ter uma bênção de Deus porque eu não sou uma cristã, eu não sou batizada. Não, nada disso. Você pode ser qualquer raça, qualquer língua, qualquer nação, qualquer religião, se você crê no que Jesus está falando, Deus opera uma bênção na sua vida. O Naamã, ele servia a outros deuses, não o nosso Deus. Mas ele creu quando aquela garotinha disse que o profeta podia ajudar ele. E ele foi lá e o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, restaurou ele da bênção. As coisas com Deus é o crer. Pode acontecer de ter uma pessoa batizada dentro da igreja, nas águas, no Espírito Santo, anos dentro da igreja, não ter uma bênção. E uma pessoa lá fora, ela não é batizada, não é evangélica, talvez seja até de outra religião, mas se ela ouvir aquela palavra e crer em Jesus, o milagre dela acontece. É o crer. Glória a Deus. Agora, preste bem atenção. Isso é para você obter uma bênção. Agora, para você ser salvo, aí é diferente. Aí você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, tem que descer as águas. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aí você é batizado, aí sim você é salvo, entendeu? Para você ser salvo. Agora, para você receber uma bênção, se você crê no que Jesus está falando, Deus não pede um milagre, porque essa mulher era uma mulher gentia. Ela não era uma pessoa, vamos supor assim, ela não era uma cristã. Só que ela ouviu falar que Jesus operava um milagre, ela foi lá. Glória a Deus. Sim, Jesus opera um milagre na vida da pessoa. Mas se ele vai continuar com Jesus, vai servir a Deus, vai ser batizado, aí a pessoa que vai decidir. Entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A menina, ela estava miseravelmente endemoniada. Só Deus sabe como é que estava aquela menina. Às vezes você pensa que uma pessoa miseravelmente endemoniada é uma pessoa que manifesta, não é não, gente. Às vezes a pessoa está presa
espiritualmente falando, nos vícios, nas drogas, como eu acabei de falar, numa mentira, no ódio. Como lá no pastor Mota tinha uma mulher que o sonho dela era que o filho falasse, né? O filho jovenzinho, o filho tinha ódio da mãe, ele falava há anos. Mas por quê? Porque tinha um espírito no coração dele que jogava ele contra a mãe. Sim ou não? Aí ela foi para lá, começou a buscar Deus, aquele espírito saiu do coração do filho. E depois de anos o filho foi procurar ele. Pediu perdão, fez as pazes, aí ia para a igreja junto com a mãe. Então o diabo estava lá, uma mágoa, um ressentimento, ódio. Então você pensa que miseravelmente demoniada que a pessoa está manifestada? Não. Às vezes a atitude da pessoa você está vendo que não é legal. A pessoa só procura você quando está precisando de alguma coisa. Isso não é normal do ser humano. A pessoa tem que te amar pelo que você é, não é pelo que você tem. Sim ou não? Jesus amou a gente, mesmo no pecado, mesmo não tendo nada para dar para ele. Um verdadeiro amor é incondicional. A pessoa não quer tirar de você, ela quer te ajudar, é diferente. Sem nada em troca. Sim ou não? É isso, pessoal. Então, ele está dizendo aqui, ó. Mas ele não me respondeu palavra. Mas vamos dar uma paradinha aqui, ainda tem coisa para a gente resolver aqui. Nós não vamos andar agora não. Preste atenção, essa mulher estava passando um problema muito sério. A filha dela estava miseravelmente endemoniada. Você viu ela trazer a filha dela junto? Não, a filha dela estava em casa. A Grace é pastora, mas meu filho, minha filha, meu parente, eles não querem saber de Jesus. Por isso que eu não busco a Deus, porque eles não querem. Irmão, mas uma pessoa miseravelmente endemoniada, uma pessoa que tem um espírito maligno nela, ela não vai querer saber de igreja. Porque aquele espírito que está nela não deixa ela ir. Você não vê aquela pessoa que vamos na igreja? Não, é que eu tenho muita roupa para lavar. Aí no outro dia falou, vamos na igreja comigo. Não, é que eu tenho um negócio para fazer lá no feijão para ver botar no fogo. A pessoa não está legal. Tem um espírito nela. Aquele demônio não deixa ela ir na igreja. O demônio sabe que se ela for na igreja, ela vai ouvir a verdade faz o quê? Liberta. Entendeu? Então o demônio não ia deixar a menina ir na igreja. Só que o que a mãe fez? Ela foi buscar Jesus. Ela estava com problema, ela deixou o filho em casa, ela foi. É isso que você tem que fazer, pessoal. Pastor, lá em casa ninguém quer saber de igreja. Vem você. Vem você buscar Jesus. Você vai buscar para aquela pessoa e a pessoa vai ser salva. Porque quando eu comecei, como eu falei para você, quando eu comecei a vir na igreja, vinha eu sozinha. Aí depois já estava Deus, já foi um. Então está entendendo? Aí vai vir, quer ver? Como é que não vai vir? Você tem que fazer igual essa mulher, você tem que ir para cima. Ela deixou o problema dela em casa e veio atrás de Jesus. Tem gente que não vem para a igreja. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou cheio de problema. Aí você continua nos problemas, você tem que vir para a igreja. É aqui que você vai aprender como resolver os seus problemas com Jesus. Você vai buscar aquele que vai resolver o problema por você. Você não pode resolver esse problema. Como é que essa mulher aí ia resolver o problema dessa menina? Ela está miseravelmente endemoniada. Como é que você vai conseguir libertar uma pessoa das drogas, dos vícios e outras coisas? Não, você pode fazer. Como é que você vai mudar o coração do seu marido, da sua esposa? Me explica isso. Você pode fazer isso? Não, então você tem que vir buscar o que pode fazer isso. E essa mulher, ela fez certo, ela deixou o problema dela em casa e ela veio atrás de Jesus. É o que nós devemos fazer. E tem gente que fala, não, pastor, mas eu não vou porque Jesus está em
Pelo amor de Jesus Cristo, Jesus é verbo, Jesus é palavra. Jesus está onde você abre a Bíblia, um pastor e uma pastora inspirada pelo Espírito Santo para pregar a palavra para você, e ele é palavra. Entendeu? Sim ou não? Eu vou para casa agora, eu tenho ninguém pregando, estou lá esses dias que eu vou ter. Tudo bem, Deus não abandona a gente, dá para a minha vida andar, eu tenho que ter fé, e a fé vem por onde? Vem pelo ouvir, se eu não ouço, como é que eu vou ter fé? Então essa mulher, ela precisava da salvação da filha. Ela deixou a menina em casa e veio atrás de Jesus, veio buscar Jesus. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Mas não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede, não vem gritando atrás de nós. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender de novo. Ela veio atrás de Jesus. Mas assim que ela pediu Jesus para libertar a menina, Jesus não respondeu ela logo de primeira. Jesus ficou quieto. Não? E ela, o que ela fez? Ela foi gritando atrás de Jesus. Tem hora que a pessoa vem na igreja, só porque a bênção dela não aconteceu logo, ela não vem mais. Ela desiste de primeira. Aí, meu filho, você não vai conseguir sua bênção, você tem que ser perseverante. Porque Deus não respondeu ela, Jesus não respondeu, ela podia ter desistido. Jesus não está nem aí para me deixar sozinho, vou embora. Você está entendendo? Já fui lá falar com Jesus, já tentei falar com Jesus já, não adiantou nada. Saiu andando, não me deu confiança. Entendeu? Não, ela foi insistente. Ela continuou indo atrás de Jesus. Ela foi atrás de Jesus, foi insistindo. A gente, quando está decidida ao milagre, a gente não desiste, pessoal. Você persevera, você vai, não vou desistir da minha bênção, eu vou continuar indo na igreja. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. Vai acontecer. Essa pessoa vai ser liberta, minha prosperidade vai mudar. Você tem que ser insistente com Deus. Se ela desiste ali, talvez a filha dela ia morrer até endemoniada. Porque Jesus não atendeu logo de primeiro, não. Às vezes você vem para a igreja, não porque você vê a primeira vez, você vai ser atendido. Você tem que insistir. Cadê a sua perseverança? Eu fiquei 2 anos dentro da igreja, 2 anos. Orando para Jesus me libertar do cigarro, da bebida e das drogas. Eu só fui liberta dos vícios mesmo depois de 2 anos indo na igreja, tá? Em todos os cultos, ia no monte, ia nas consagrações, eu não desistia. Só depois de 2 anos que eu fui liberta. Aí sim, Deus me libertou de cigarro, me libertou de tudo, fui batizada com o Espírito Santo. Mas se eu desisto antes? Não, já tem 1 ano eu na igreja, nada. Não adiantando, não. Hoje eu não estaria liberta. Eu tive que lutar pela minha libertação, gente. Eu tive que perseverar pela minha libertação, não é assim. Aí a pessoa foi uma vez, foi 2 vezes, não aconteceu, não vou mais não. Você está abrindo mão da sua bênção. Ela desistiu? Não, ela vem gritando atrás de Jesus. Jesus! Será que ela falava? Peraí, entendeu? Ela foi insistente, ela foi lá. Aí ele disse, e rogava dizer, despede, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo lhe disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma coisa que ela podia desistir, ela, não é para minha bênção, não. Não tem pessoa que pensa, mas que todo mundo é abençoado, menos eu. Sim ou não? Não é possível, não é para mim não essas coisas. Não, mas como que não é para você? É para todos. Deus quer abençoar todos. Às vezes, tá entendendo? Então ele está falando aqui, Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre. E ele respondendo, lhe disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorros. Olha o que essa mulher estava passando, ela não desistia. Só chega lá quem não desiste, pessoal. Só chega lá quem não desiste.
Entendeu? E ele disse, ó, e ela disse, sim, não, aqui não. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo-lhe Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé. Mas para onde ela conseguiu aquela fé? Ô, gente, presta bem atenção. Às vezes a gente tem um banquete inteiro. Tu já viu aquela pessoa que tem tudo dentro de casa e está com fome? A pessoa tem tudo, tem frango, tem carne, tem não sei o quê, mas tá com preguiça de fazer dentro e está com fome. E você chega na casa da pessoa, a pessoa só tem um ovo, tá de barriga cheia, ela já fez uma fritada lá, já deu o jeito dela. Sim ou não? Com tanto pouquinho, a pessoa está satisfeita, o outro tem tanto, mas está com a barriga vazia. Essa mulher, ela adquiriu uma fé pelas migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Sabe por quê? Ela era uma gentia. Ela não estava ali escutando a palavra todo dia, aquele banquete. Migalha, sabe o que é? Um pouquinho que ela ouviu falar de Jesus. Um pinguinho aqui, um pinguinho ali, já nasceu aquela fé dela. E às vezes a pessoa está dentro daqui todo dia e não quer saber. Foi isso que aconteceu com ela, entendeu? Caem das migalhas que caem. Um pouquinho que eu ouvi falar do Senhor, mesmo não conhecendo tanto, já era suficiente para mim. E ele falou, pastor, então, um pouquinho que ela ouviu já serviu para ela entender que Jesus poderia salvar a filha dela. E às vezes a pessoa está todo dia como um banquete, e a pessoa não acredita que Deus pode fazer. Ser forte. Entendeu? A pessoa está amando, mas você não acredita. E ela tão um pouquinho. A beiradinha que ela ouviu, ela já creu. E o negócio aconteceu. E Jesus ficou maravilhado com ela. Falou, poxa, mulher, grande é uma fé. Olha, um pouquinho que você ouviu. Você me surpreendeu com a sua fé. Aí ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E o que aconteceu, pessoal? Presta atenção. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? A menina ficou completamente curada. Tudo isso por quê, pessoal? Pela fé da mãe, pela perseverança da mãe, pela mãe não ter desistido, ter ido buscar a Deus. Então você pode mudar a história da sua família, pessoal. Você por não desistir, você por ser perseverante, você por crer no que Deus está falando, você pode mudar a história de toda a sua família e a sua também. Glória a Deus. A prosperidade é isso aqui, ó. Vamos dar um pulinho lá. Gente, a prosperidade, entenda bem, ela não é uma bênção assim que você olha e ela vem até você não, tá? Você tem que entender o que é a prosperidade. Aprenda com Jesus. A prosperidade não é um conto de fada, como é que é? Uma mágica. Senhor, me prospera. Não é isso não. A prosperidade, ela é uma plantação. Você comprou um terreno, não tem nada naquele terreno, tá puro. Só vai nascer naquele terreno se você plantar. Você já viu um terreno que você não plantou nada, dá alguma coisa? Já? Não vai. Se você não plantar nada, não vai dar nada. Agora, se você plantar, você vai colher. Você tem que entender o que é prosperidade. Senão você vai ficar toda a vida esperando Deus prosperar. Deus me prospera, mas você plantou. É a mesma coisa assim, eu compro um terreno. Tem nada, não plantei nada. Senhor, faz nascer ali uma comida, Senhor. Faz nascer um pé de não sei o que. Vai nascer, fala a verdade. Vai. O que você tem que fazer para nascer uma abóbora? Você tem que, para nascer um aipim, maracujá, o que você tem que fazer ali?
Você tem que plantar, pessoal. Você plantou, Deus vai dar o crescimento, mas você tem que plantar. Ele dá o crescimento, você planta e ele dá o crescimento. Não é tudo Deus que faz, não. Deus planta, colhe, não. Você planta e ele dá o crescimento. Pastor, o que é isso? A plantação é o dízimo. Você pega lá o seu dinheiro, R$10. Você tira R$1 dali e devolve a Deus, você está plantando aquilo ali. É uma semente. Agora ele vai dar o crescimento, ele vai te prosperar. Mas se você não plantar, você vai ficar esperando toda a vida. Porque o dízimo é uma plantação. Você está entendendo? É mais ou menos assim, eu comprei uma manga. Eu corto a manga todinha, faço um suco, pego o caroço e jogo fora. Tomei o suco. O que sobrou dessa manga? Nada. Mas se eu pegar a manga, cortar tudo direitinho, tomei o suco, aí eu pego aquele caroço e planto o caroço. Aquele caroço que eu plantei vai nascer o quê? Um pé de manga. Quantas mangas vai dar naquele pé que eu plantei? Eu plantei quantos caroços? Quantas mangas vai nascer ali? Então Deus vai dar o crescimento, mas eu plantei. Então se você não devolver o dízimo do Senhor, você vai ficar esperando toda a vida você prosperar, meu filho. Você tem que ser fiel a Deus. Todo o dinheiro que você pegar, e dízimo é todo o dinheiro. Tem gente que diz, eu dizimo uma semana, um mês, o outro não dizima. Meu irmão, não é isso que é dízimo, não. Dízimo é 10%. Também não é qualquer dinheiro, você tem que fazer a conta. Se você não sabe fazer a conta, você tem que perguntar a alguém, pastor, quanto que é 10% de tanto? Às vezes a Marilda estava até me perguntando isso, né, Marilda? Ela queria dizimar lá, ela estava me perguntando, pastor, quanto que é 10% de tanto? Aí você tem que ver direitinho, porque às vezes se você der a mais, isso não é dízimo. Porque a palavra dízimo significa 10%. O dízimo já está dizendo que é 10%. Você está entendendo? Se você der a mais, também não é dízimo. Então é o dízimo uma oferta. Então 10%. E é de tudo que você ganha. Se eu ganho lá um Bolsa Família, é 10% do meu Bolsa Família. Eu ganho uma pensãozinha, 10% da minha pensão. Eu ganho R$10 de presente. Dali eu tenho que tirar 10%. Dízimo é de tudo que eu recebo. Se você não planta, não tem como você colher. Entendeu? Aí você não dá fruto, vai ficar parado. Você fala, meu Deus, mas por que não acontece o que eu quero? Mas depende de você. Deus quer dar o crescimento, mas você tem que fazer o quê? Plantar. Se você não plantar, não vai dar nada. Vai ter nada para colher. Glória a Deus. Lá no livro de Malaquias 3, versículo 7, vamos ver aqui um pouquinho sobre isso para a gente embora. Glória a Deus. E tem gente que fala, pastor, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento. Gente, o Novo Testamento fala sobre dízimo, pessoal. Ou vocês nunca viram no Novo Testamento falando sobre dízimo? O Senhor disse, eu sou o Senhor e não mudo. Isso aí é uma mentira aí que o diabo inventou para a pessoa ficar sofrendo, você não prosperar, nada teu andar. Seja fiel a Deus, todo de pé de força a Deus. Todo dinheiro que você pegar, eu vou tirar esse dízimo daqui. Pega outra, eu vou tirar. Irmão, você vai ver como as portas vão se abrir. E abre. Até as bênçãos que você está esperando, ó. O tempo vai vir tudo. E bem grande. Porque você plantou. Mas se você não plantar, vai ficar tudo amarrado ali. Você espera, não nasce nada. Aí ele está falando aqui, Malaquias 3:7. Ele está dizendo aqui, vão pegar do. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes meus estatutos e não os guardastes, é mandamento. E diz o Senhor, tornai para mim e eu tornarei para vós. Achou aí não, meio, né, seu nome? Mari. Ó, tá do ladinho, tá na divisão entre o Novo e o Antigo Testamento. Coladinho com Mateus. Primeiro, o Mateus 1, antes de Mateus 1 está escrito assim, Novo Testamento, aí Malaquias está do ladinho. Aí ele está dizendo assim, ó.
Deixa eu Malaquias 3, versículo 7. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas aos sábios. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Aí ele está falando em 10, presta bem atenção, pessoal, que eu falei com vocês, ó. Trazei todos os dízimos. Vamos dar uma paradinha aqui? É todos. Está no plural, pessoal. Senão ele fala, trazer alguns dízimos. Não, todos. Todo dinheirinho que você pega, você devolve a Deus. Gente, presta bem atenção aqui. Olha para mim só um minutinho para você prestar atenção. Eu já cheguei a desmaiar de fome. Eu já cheguei a catar comida nesse barril de padaria, de lixo, para levar para casa. Eu já passei uma miséria que você não sabe o que eu já passei. Só que quando eu cheguei lá no meu pastor ensinou isso aqui, eu tomei a decisão. Falei, cada centavo que eu ganhava, eu queria devolver o dízimo. Sabe quanto que eu tinha na época? Eu não tinha renda, eu não tinha pensão, não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. O meu dízimo era 10 centavos, 5 centavos. Pelo que eu arrumava R$1, 50 centavos. Que nem dinheiro, nem que comer direito não tinha. E aí quando eu conseguia R$5, R$10, eu ia lá tirar R$1 de dízimo, 5, esse envelope de dízimo, aí uma moedinha só. Mas eu comecei a tirar todo o dinheiro que eu pegava, eu tirava. E Deus começou mudando. Eu comecei a plantar, aí começou a vir a colheita. Tu sabe o que é você ter criança? Presta atenção, estou falando criança de 7, 8 anos, não, porque é triste, mas já entende melhorzinho. Estou falando criança, pequenininha assim, da idade da minha netinha, assim, 2 anos. Você sabe o que é você ter uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, sem nada para dar? Criança gritando com fome, sem ter mamadeira, sem ter fralda, tu sabe o que é isso? Eu já passei por isso. A Natasha, que estava me louvando aqui, que é minha filha, ela quando tinha 2 aninhos, ela estava com fome, não tinha nada para dar ela. Sabe o que eu dei ela? Açúcar. Só tinha açúcar. Falei, caraca, essa criança não para de chorar com fome, eu vou dar o que eu tenho. Ela comendo açúcar, com a colherzinha e bebendo água. É triste você não ter nada dentro de casa, mas você tem que aprender a plantar, pessoal. Eu vivia daquele jeito porque eu não devolvia a Deus, cara. Eu nem sabia que tinha que devolver. Agora, depois que eu fui lá para o pastor Mota, aí não. Eu aprendi. Cada dinheirinho que eu pegava, a primeira coisa que eu fazia. Fazia não, faço. Porque eu sou dizimista até hoje. Até hoje eu sou dizimista fiel. Não tem isso não. Todo o dinheirinho que eu pegava, eu ia lá, devolvia meu dízimo. E Deus foi mudando a minha história. Eu fui começando a colher. Entendeu? Pastor, a senhora é rica? Da graça de Deus. Mas graças a Deus que eu passava, também não passa mais. Entendeu? Porque trazia o quê? Todos os dízimos. Eu recebo Bolsa Família, recebo pensão. Eu tiro da pensão, mas não tiro do Bolsa Família. Você está cancelando o seu dízimo. É todos. Ele está falando, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Pastora, mas na casa de Deus não precisa de mantimento. Não precisa não, gente. Como é que se paga a luz da igreja? Como é que tem que pagar a internet da igreja? Essas águas, esses sabonetes, esse negócio aqui, isso aqui é comprado, pessoal. Isso aqui não tem um lugar que doa pra gente água, pra gente fazer como isso tudo é comprado. Envelope de dízimo, agora mesmo a menina já tá mandando, vai mandar os envelopes de dízimo pra mim. Pastor, você paga? Tem que pagar as xeras. É 50 centavos cada xeras. Você tá entendendo? Suco da uva, tudo aqui na igreja, isso tudo é pago. Então, quando ele fala, trazei todos os dias para que haja mantimento na minha casa.
para que seja possível fazer a obra de Deus. Que a gente, para fazer a obra de Deus, a gente precisa dos colaboradores, senão não tem como você montar uma igreja aberta. A pessoa, a igreja paga aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel. Paga luz, não tem dinheiro para pagar luz. Aí tem coisa da campanha, não tem. Igual agora, cadê o sabonete? Só tem esse. Mas por quê? Porque para comprar sabonete tem que ter dinheiro. Não vai roubar o sabonete para fazer a obra de Deus. Eu pensando, o sabonete roubado na igreja. Deus não vai nem abençoar o nosso roubar. Tem que comprar. E para comprar tem que ter dinheiro. O dinheiro vem da onde? Dos dizimistas, dos ofertantes. Entendeu? Aí ele está dizendo assim, ó. Trazendo-nos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele está falando, depois que você devolveu o dízimo, ele está mandando você botar ele à prova, pessoal. Ó, depois fazer prova de mim. Tem gente que pensa o seguinte, se eu ganhar um dinheirinho, eu dizia, você está pensando errado. Deus mandou você primeiro dizimar para depois você ver se ele não vai abrir as portas do céu, vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. Tem gente que faz o contrário. Se um dia eu tiver, isso não é assim, gente. A viúva pobre, ela foi abençoada porque o pouquinho que ela tinha, ela deu. Você fica esperando ter muito para dar, e para você ter muito, você tem que plantar. Você está entendendo? Vamos supor assim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tomara a Deus que vocês entendam esse exemplo. Eu não planto nada no terreno. Ok? Eu vou ficar esperando nascer um pé de manga. Porque quando nascer um pé de manga, aí sim, aí eu tiro vai ter bastante manga. Eu tiro uma manga e pego o caroço e planto. Mas espera aí. Se você não plantou nada, como é que vai nascer esse pé de manga? Você está entendendo? Se você não plantou nada. Então não é se esperar você ter muito para dar, senão você nunca vai ter. Porque o que vai fazer o pé de manga crescer é se você plantar o caroço. Sim ou não? O que vai fazer você prosperar é o que você está dizimando, não é o que você ainda vai dizimar. Não, você tem que plantar o próximo nascer. É isso que você tem que fazer. Eu comecei a devolver o dízimo de 10 centavos. Estou te falando, 10 centavos, 5 centavos, era o pouquinho que eu tinha. Mas aquele pouquinho foi crescendo, porque eu comecei a ser fiel a Deus, Deus começou a me prosperar. Sim ou não? Agora, se eu espero ter muito, não, se um dia eu tiver muito dinheiro, eu dizia, mas eu não ia ter muito, porque eu não estava plantando, como é que eu ia ter muito? Quem ia fazer eu ter muito se eu não plantei nada? Você está entendendo? Gente, não é evangelho, não tem inimigo. Ele faz de tudo para a pessoa não entender, mas também não é tão difícil de entender. Você entendeu? Sim, vou te explicar. Como é que eu vou tirar de um pé de manga cheio de manga se eu não plantei o pé? Não tem como, gente. Entendeu? Primeiro eu dou. Jesus é assim, é dando que se recebe. Não é não, o dia que me der, eu dou. Aí você nunca vai ter, que você não deu. Esquece de dar, entendeu? Deus falou o seguinte, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, não vou falar quem é, tá? Ela estava com uma causa na justiça. E ela estava até tirando, ela recebe aquele negócio de Bolsa Família, tem aquele negócio de Bolsa Família, e um pouquinho do Bolsa Família ela estava tirando tudo certinho. Disse, o governo disse. Aí ela ganhou a causa na justiça. E a causa que ela ganhou na justiça, ela disse que não precisava tirar. Tá certo isso? Ela gastou o dinheiro todinho e não conseguiu fazer o que ela queria. Ela queria fazer obra, queria fazer mais não sei o quê, acabou o dinheiro, aí ela estava lá se lamentando, poxa, peguei o dinheiro, não consegui fazer nada, irmão, mas é Deus que dá o crescimento. Se ela tivesse sido fiel a Deus, ela ia conseguir fazer até mais do que ela sonhou. Porque Deus ia botar a mão. Deus botou a mão, o negócio
mas se Deus não botar a mão, falei, cara, tadinho, o diabo me amou, né? Foi o dinheiro todo embora, não consegui fazer nada. Hã? É uma ilusão, gente. É uma ilusão. Deus quer te dar tudo que você quer, a gente só tem que aprender como é que é o negócio. Glória a Deus. E o negócio é tão sério que sabe aonde eu dizia? Lá no meu pastor. Porque o meu pastor ele falou o seguinte: que quando você faz as suas compras, você leva para a sua casa ou para a casa do vizinho? Hã? Mas por que você leva para a tua casa? Porque é lá que você come, né? Não vai levar para a casa do vizinho. Você come na sua casa, não vai levar para a casa do vizinho. Então, a gente deve, eu pelo menos aprendi a devolver o dízimo onde eu me alimento. Então, eu devolvo lá no meu pastor, que é ali que eu me alimento espiritualmente falando. Mas a coisa é tão séria que às vezes tem pessoa, pastor, só quer dizer, meu irmão, devolve até em outra igreja. Você não é obrigado a devolver aqui. Mas seja fiel a Deus. Sei lá, procure uma igreja qualquer que Deus botou no meu coração. Eu devolvo lá porque é lá que eu me alimento. É lá que, quando eu oro, preciso de uma oração de madrugada, o pastor ora por mim. Então, entendeu? Lá eu sou fiel onde Deus, foi lá onde eu fui liberta dos vícios, entendeu? Então eu vou ajudar aquela obra, me ajudou tanto. Mas não é obrigado, então a pessoa pode devolver onde ela quiser, mas você tem que devolver que é de Deus, para Deus operar na vida dela. Glória a Deus. Amém? Então ele está falando aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abundância. Gente, é uma promessa de prosperidade. Deus está prometendo que Ele vai abrir as portas do céu e você tem que crer. Então a Bíblia tem qual a Bíblia de vocês aí que dá com título essa palavra? Vê aí. A sua também está assim? Então, roubar é duvidar. Preste atenção, você não pode duvidar, você não pode descrever, você tem que devolver a Deus, crendo que Ele vai abrir as portas da prosperidade para você. E abre. E abre, gente. Eu já vi a pessoa sair do buraco do fundo do poço. A pessoa ficar rindo à toa, por fiel a Deus, glória a Deus que eu ganhei, o que Deus fez. E faz. Mas você tem que ser fiel a Ele primeiro. Glória a Deus. E mais uma promessa que Ele está fazendo aqui, ó. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, o que é um devorador? É um espírito que ele devora. Olha o nome do negócio, devorador. O que o devorador faz, pessoal? Devora. Ele devora a sua prosperidade, se você não for fiel. Toda pessoa que não devolve a Deus, que é de Deus, o devorador não deixa a pessoa ir para frente. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela não devolveu o dízimo que ela recebeu na justiça. O devorador, ela não conseguiu fazer nada. Perdeu. Porque ela deixou de dar para Deus, ela perdeu para o devorador. Entendeu? Ele devora, ele consome a sua prosperidade. Ele vai lá, faz o teu relógio, dá uma voltinha assim, ó. Pronto, R$500 no final do mês. É assim que ele faz. Oi. Sim. Sim. Mas aí, Marília, o que eu estou te explicando aqui é isso. Pela sua fidelidade da
do seu benefício, do seu Bolsa Família, Deus proveu a sua outra causa que estava na justiça, mas você começou a dar a primeira. É isso que eu estou falando. Tem gente que, se eu ganhar, vai, você está fazendo errado. Isso aí também aconteceu com a Ana Paula, não foi, Ana Paula? A Ana Paula, quando ela veio para cá, ela estava com o benefício dela, que o troço não saía de jeito nenhum, não foi? Tudo amarrado, tudo preso. E ela disse que ouviu a palavra do dízimo, ela fez um voto com Deus. Se o senhor desenrolar isso tudo aqui, eu vou dar meu dízimo certinho. Foi quanto tempo depois que desenrolou? Agora a pessoa fica esperando. Se um dia eu for, não, faz isso não. A Marilda e a Ana, elas fizeram certo. Elas estavam com uma calma, mas elas já tomaram uma decisão com Deus. E realmente a Marilda, ela recebeu o Bolsa Família dela, ela estava com uma causa na justiça da filha. Sim. Aí ela, do pouquinho que ela tinha do Bolsa Família, ela começou a dizimar. Quer dizer, Deus abriu as portas e a causa da filha dela, ela ganhou a causa. Você está entendendo? Agora, se você não fizer isso, aí fica tudo enrolado mesmo. O devorador não deixa dar certo. Ele vai lá naquela causa ali, amarra aquilo ali. Você não consegue sair do lugar. Entendeu? Sim ou não? E tá lá, o que vocês de Deus fizeram de Deus, não está até hoje, e vai continuar. O diabo nunca vai conseguir tocar nessa aí de vocês. Não vai tirar nada, Maria. Maria, Deus é fiel quando Ele promete. Tá aí, ó. Falaram para ali, agora você vai estar recebendo, te vão cortar, mas não vão cortar nada. Entendeu? Não tem como, gente. Deus é fiel. Isso aí, esse benefício de você, ninguém toca. Porque o devorador não pode mexer. Isso é guardado por Deus. Todo dizimista, a sua prosperidade é guardada por Deus. Não tem como ali não tocar. Entendeu? Mas quando não é, aí... Eu vi a mulher aí, a mulher estava comentando um comentário lá que o nome dela estava no SPC. Aí ela entrou lá para ver o que era. Foi por causa de um operador, por causa de R$30 jogaram o nome dela no SPC. Eu falei, caraca, você sem Deus é triste, né? Por causa de R$30 jogaram o nome da mulher, por causa de uma operadora. Eu nunca vi isso na minha vida. Já viu isso? Um operador dizendo, R$30. Falei, caraca, é triste uma pessoa sem Deus. A gente com Jesus, a gente fica aí, ó. Já passou tanto prazo, já tem que cancelar o chip, o negócio tal. Naquela época que ele trabalhava no prédio, ele pagava um plano, né? Aí ele levava o celular dele, e quando ele falou, ó, cancela o chip aí, eu fui roubado, todo dando aí, depois eu vou vir no conta, aí levaram R$30 no SPC. Aí depois, quando ele conseguiu o emprego lá, Que isso, gente? Que horror. A Cida também, né? A Cida disse que foi pegar o dinheiro dela ali, o negócio já tinha até passado lá na máquina lá, a mulher disse que não tinha mais dinheiro, não foi isso? A Cida, meu Deus, e agora tá dizendo que não tem dinheiro? Mas eles liberaram o dinheiro dela, não pode tocar. Porque o que é de Deus, ali não pode. Tá um tal de sumir dinheiro da conta aí do caixa aqui. A Cida até falou comigo, não foi ele, pastor? Na hora ele tá sumindo dinheiro. Não sumiu algum dinheiro de vocês? Não vai sumir, gente. Não vai, sabe porque eles são fiel. Não, dizimista fiel, não tem como. Agora, se você não derroga, aí você tem que ficar preocupado. Some da conta, some do bolso, some de tudo. É sério, some dentro de casa. Negócio é sério. Some que você nem vê o próximo. E ele está dizendo assim: todas as nações me chamarão bem-aventurados. Sabe o que é isso? Você é um povo feliz. Por quê? Porque vós sereis na terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, você vai prosperar muito. Glória a Deus. Amém? É isso que acontece, gente. Tem que ter um exemplo. É igual também o João Vitor, né, João? O João chegou aqui, estava explicando aqui, poxa,
também trabalho de motoruga, né? Quase não estou me ligando para me pedir passageiro e tudo. Aí eu dei um conselho de João, todo dinheiro que sair, seja fiel a Deus, porque eu faço isso com meu pastor. Aí João, todo clientezinho que saía lá, devolvendo o dinheiro do Senhor, os passageiros começaram a aparecer, não é, João? Hã? Então, porque é Deus que dá o crescimento. Se Deus fechar a porta, não adianta não, irmão. Vou arrombar, tu não vai conseguir arrombar essa porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Entendeu? Sei que ela nem chamando para acompanhar tá. Agora, se Deus abrir a porta também, não fecha mais não. Hã? É isso, estou te falando. Hã? Vamos orar então em nome de Jesus? Nós estamos aqui para aprender a vencer. E lembra da mulher cananeia, pessoal. Amém para cima. Amém? Calinha, Calinha. Se continuar assim, você vai passar sua mamãe, Calinha. Tá crescendo. Tá crescendo a Calinha. Gente, vamos buscar sua água, seu sabonete, seu sal. Vamos orar, pessoal. Vamos orar. Já tem uma turminha lá me esperando ele para fazer o tapar. Vai chegar mais um então. Oi? Chegar um bando ali. Vai chegar mais um. Não vai chegar mais um, sim. Eu não sei não, mas eu acho que eu vou ter que botar feijão no fio. Vai vir descalço aí do bando ali. Ó o gatinho, lá na sombrinha, deitadinho, descansando, na beira da rua. Nada que a vida, tadinho. Outro dia eu deixei o portão meio aberto, ele estava lá em casa. Ainda bem que o Marlinho é numa parte. Estava ele olhando para a casa do Marlinho, mas olhando para a casa. Marlinho estava olhando para ele e disse assim, quem é esse cara aí? Esse eu não conheço, não. Vamos orar então no nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, oh Pai. Eu venho a Ti, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas. Só o Senhor sabe o que elas estão passando, Pai. Oh Deus, eu preciso que o Senhor faça uma mudança, uma transformação na prosperidade, no casamento. Oh Pai, na vida dos filhos, da família, na saúde dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, que anda meio desanimada, essa pessoa que anda meio triste, anda meio para baixo. Oh Pai, o Senhor falou para Josué, esforça-te pelo ânimo. Eles já se esforçaram de estar aqui. Eles vieram, Pai, como aquela mulher cananeia, buscar a bênção delas. E eu vim pedir ao Senhor, Pai, que assim como o Senhor fez com aquela mulher, o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas, que eles não saiam daqui de mão vazia, que saiam daqui com a bênção deles, com a vitória dele na mão. Que enquanto eles estão aqui, o Senhor já começa a visitar agora com o Espírito Santo, o marido, a esposa, os filhos, a família, aquela pessoa, Pai, essa pessoa tanto luta para libertar. Oh Deus, que o Senhor já começa a visitar já a prosperidade dessa pessoa, a saúde dessa pessoa, e que o Senhor já começa a trabalhar, Pai, para mudar a história, a vida dessas pessoas. Oh Deus, manifesta o teu poder, manifesta, oh Deus, a tua justiça, opera na vida dessa pessoa, tem esse milagre, que essa pessoa pensa que é impossível, esse milagre que a pessoa, ela já até desistiu, ela não tem nem mais força para buscar, que ela pensa que não tem mais jeito, mas nós sabemos que isso não é verdade, o impossível
Oh, Deus, ajuda essa pessoa que a saúde dela não está legal. Oh, Pai, passa restaurando os nervos, ossos, correntes, sanguíneos. O Senhor já deu saúde a essa pessoa. Essa pessoa, o casamento dela está penduradinho, ela está tendo um filho. Oh, Deus, tira esses espíritos malignos que vem para destruir a família, para destruir a saúde, a prosperidade. Começa a passar no seu poder agora. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo em nome de Jesus que saia agora em nome de Jesus do casamento dessas pessoas, saia agora também da prosperidade dessas pessoas, saia agora também, Satanás, da fonte de renda dessa pessoa. Começa a sair agora, em nome de Jesus. Eu estou paralisando acusações, eu estou mandando vocês sair agora. Vai embora, sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da saúde dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Sai dos quartos da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Sai do casal, em nome de Jesus. Sai da prosperidade dessa pessoa, solta a saúde dessa pessoa. Vai embora. Toda palavra de maldição, vai condenando em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda macumbaria, feitiçaria, toda bruxaria, todo trabalho feito. Eu, em nome de Jesus, eu vou desfazendo agora, em nome de Jesus, todo espírito da inveja. Solta a vida dessas pessoas, esses espíritos que estão paralisando a vida dessa pessoa, que não deixa nada andar, que não deixa nada ir para frente, que não deixa a vida dessa pessoa andar. Sai agora, em nome de Jesus, solta a vida de cada pessoa, sai. Você que está travando a prosperidade dessa pessoa, sai agora, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor transforme aí essa água, esse sal, esse sabonete, um grande remédio poderoso, que liberta de todo tipo de mal, de todo vício. Eu estou apresentando, Senhor, a peça de roupa, a chave da casa, a fotografia. Pai, eu peço que o Senhor põe seu poder de cura, de libertação, de transformação em nome de Jesus. E assim como aquela mulher cananeia, que ela deixou o problema dela em casa e veio para a igreja. Quando ela chegou em casa, já estava tudo resolvido, a filha dela já estava liberta. Pai, essas pessoas deixaram tudo para lá e vieram te buscar. Eu venho pedir a Ti que ainda hoje, quando elas chegarem em casa, as coisas já estejam muito mudadas. Só faça na vida delas como fez com aquela mulher cananeia. Em nome de Jesus. Peço também que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são do Senhor. O Senhor disse que eu honrarei. Cura o teu nome sagrado, deve em paz. Não só esse, mas todos que estão aqui no Face também, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, pode terminar de passar no caminho santo. Agradecendo a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se tem um cafezinho ali. Tem café aí, né? Ainda tem, João? Ah, sei não, meu sorrisinho de longo, não sei não. Gente, tá chegando culto, jovem. Tá que data? Dia 5 de junho, gente. Tá chegando o nosso culto, jovem. Vamos se preparar aí, pessoal. Olha lá na agenda lá. Vamos se preparar aí, em nome de Jesus. Quem puder colaborar aí. Quem não puder colaborar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas quem puder colaborar para fazer. Tá lá na agenda já? Tá? Aí tá lá. Se entra em contato pelo zap, gente, pelo nosso zap, para ver lá na agenda o que você pode estar esperando. É o nosso culto jovem que vai acontecer. O Ministério Água, né? Comemoração de 4 anos. Vai ser uma bênção, pessoal. Não perde não, hein? Perde não, você vai perder a bênção. Por favor. Gente, Deus abençoe aí.
Eu vou abençoar lá, gente. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal aí, tá? Do Facebook, em nome de Jesus. E do YouTube. Bom dia, irmão. Deus abençoe. A paz. Glória a Deus. E também a Deus abençoe. Abração aí. Tá chegando